E eu, galerinha, tudo de boas. Mano, eu preciso realmente aprender a fazer uma entrada decente. Mas sim, aqui quem fala é Paulo Raposo, como sempre. E bem, vamos hoje falar. Já falei bastante de quadrinho, então provavelmente você vai ver esse vídeo. Você já viu falando bastante de quadrinhos por aqui. E hoje, pela primeira vez, eu vou falar de mangá. Sim! Eu vou falar de mangá pra minha alegria e pra alegria de quem gosta do estilo, né? Porque tem muitas obras que eu quero falar, algumas eu até pensei em pegar alguns vídeos meus mais antigos. Porém, eu olhei e pensei bem e falei, melhor fazer novos, porque funciona melhor e eu consigo dar um panorama mais atualizado, não fica tão defasado. Porque é bizarro, né? Você falar de um mangá, falar de uma obra, que às vezes você leu o começo e não gostou, você foi lendo, foi gostando e você dá um panorama antigo. Então vamos lá, do que obra que eu vou falar hoje? Eu vou falar de uma obra que inclusive, se a minha edição estiver funcionando, aqui vai aparecer, nessa parte aqui do lado, não sei aonde exatamente, mas vai aparecer, um comentário no Instagram que eu recebi do autor da obra, que isso pra mim é uma vitória muito grande. Eu acho que inclusive até uma vitória no nível ali de ter um autógrafo do Maurício de Souza, do Vitor Kafag e etc. A obra que eu vou falar hoje é Mary Grave, de Hidenori Yamadi. Tá? Publicado na Weekly Shonen Sunday de dezembro de 2017 até janeiro de 2019, a obra possui um total de 5 volumes. Aqui no Brasil o quinto volume saiu recentemente. Eu ainda não li o quinto volume, isso é bom sempre frisar, mas eu já li do primeiro ao quarto e eu quero falar um pouco com vocês sobre essa obra porque ela é bem legal. Me surpreendeu muito e eu não sei pôr em palavras exatamente o quão isso me surpreendeu. Tá? Mas vale mencionar que o Hidenori, ele é um autor que ele começa assim muito anseio e ele desenvolve uma história tão bem desenvolvida que eu me surpreendi muito. E admito isso meio triste, talvez. Mas vamos lá. O que conta? Qual que é a história do Mary Grave? Eu ia falar o que conta, mas o que conta? Qual é a história do Mary Grave? É a mesma coisa. Mary Grave é focado nesse indivíduo aqui, que é o Riseman Sawyer, que é um cara que ele tinha morrido e ele voltou à vida porque a esposa dele achou um livro que é o livro da receita secreta, da receita dos mortos, que traz uma pessoa morta à vida. Tá? Ou seja, ele é um homem que não morre. Isso é explicado nesse volume, então nada do que eu tô falando aqui é spoiler. E nós acompanhamos a aventura dele para achar os ingredientes dessa receita e ressuscitar a mulher dele. Tá? Em resumo, é bem isso. E você olha e fala pra mim, ok, o roteiro parece ser interessante, então por que você tá falando que esse volume que você tem em mãos não é necessariamente a melhor coisa? Apesar de que, deixa eu ver aqui, um exemplo prático, o traço do Hidenori é muito bonitinho. Bonitinho é apelido, né, mano? O cara desenha bem pacas. Eu gosto bastante do traço dele. O que pra mim me pegou muito nesse primeiro volume foi que o Hidenori, ele é um autor que, não sei por que cacetes, ele tem um problema meio grande em conseguir desenvolver uma trama nesse primeiro momento que ela te prenda. Então você tem um problema muito grande de... O Sawyer é um personagem que ele quer ir do ponto A ao ponto B, só que a forma como ele quer ir do ponto A ao ponto B é uma forma que você fica meio... Tá, mas... me explica melhor isso. E parece que ela não flui. E quando você termina o volume 1, se você é tipo... você vai falar, pô, vou ler o volume 2. Você vai ler o 2 e você vai ficar tipo... uau, há potencial. E quando você lê o 3, você fica tipo... Coroi, Walt Disney. Coroi. Aqui é um monstro. E o quarto volume, ele termina de uma maneira tão bonita, tão bem feita, que não tem como você olhar e fingir que aquele volume não existe. Entende? Então é um autor que ele realmente se propõe a desenvolver uma história tão lentamente que chega a complicar em alguns momentos, chega a perder um pouco o charme que a gente poderia ter se ele desde o primeiro volume se esforçasse pra fazer isso, entendeu? Eu entendo que a revista que ele estava sendo publicado, que era a Sunday, ela não tem esse padrão de você precisa começar arrebentando. Só que ele começa tão qualquer coisa que é um pouco mais difícil você não aceitar a ideia de que merecia ser cancelável. Até você ler o volume 2 e depois você lê o 3. Quando você lê o 3 você fala, não merece. Então assim, é meio injusto eu falar assim pra vocês que é uma obra que ela precisa obrigatoriamente não existir. E ela precisa, e é muito boa.
Eu lembro que na época que a Panini anunciou essa obra, eu fui um dos, inclusive, que criticaram esse anúncio. E falei, ué, por que você tá trazendo uma obra que foi cancelada lá fora? Mesmo que, isso é bom frisar, mesmo que a Panini Itália tivesse publicado ou qualquer outro país, ainda assim é uma obra que ela não tem necessariamente um apelo, é o famoso ninguém pediu e você olha e fala, será que vai surpreender? Quando você termina o volume 1, você fala, vamos ler o restante. Quando você termina o 2, você realmente fala, mano, aqui é um potencial. E quando você vai lendo, você vai percebendo o quão bom essa obra desenvolve. O quão legal é você conhecer um pouco melhor o passado do Sawyer com a Rose ali, né, que é a esposa dele, assim como você entender o caminho que a Rose ali percorreu pra ressuscitar o marido dela. E isso é legal. Além de que o volume 3 ele traz o passado dos dois. É quando ele começa a abordar o passado. Não é spoiler porque eu não tô tentando contar a história pra vocês aqui toda. Mas ele começa a abordar o passado dos dois e isso é muito legal. Porque o passado é tratado de uma forma tão... como eu posso dizer? Tão única que é gostoso. Não tem como você não ler esse volume, o 3, por exemplo, o 4 e não falar, meu, agora eu entendo super o que aconteceu, o porquê ela fez o que fez, o porquê ele tá correndo atrás pra salvar ela. Porque é muito bonitinho e a forma como ele cria isso é muito legal, entendeu? Então, em resumo, pra não me alongar muito, é uma obra que eu, particularmente falando, eu recomendo. Eu não recomendaria se fosse só pelo volume 1, mas é uma obra que eu recomendo. Primeiro porque ela é curta, 5 volumes. Segundo porque é uma obra que você vai ler o primeiro volume e talvez você não vai dar nada igual eu não dei. Mas aí depois do segundo você começa a olhar e falar, meu, há uma perspectiva muito grande de uma qualidade imensa nessa obra. E quando você termina, cara, você tá assim, uau, this it. É isso, e é isso que tem que ser feito. E é muito bom. Tá, então, basicamente eu acho que é isso, né? Sempre lembrando que a obra no Brasil ela é publicada pela Panini Comics. Eu não falei isso lá no começo, né? Mas eu tô falando agora. Publicado pela Panini e você encontra em diversas lojas. Como eu já digo e disse em outro vídeo, e eu vou dizer aqui, disse em outro vídeo que tá aqui no card, e vou dizer aqui, compre em lojas pequenas, tá? Se possível, pelo amor de Deus, compra em lojas pequenas. Até eu deixo o link aqui de algumas. Não recebo nada por isso, mas eu sempre gosto de indicar lojas pequenas porque eu comprei em todas que eu indico. Vou deixar link das lojas pequenas, até mesmo da loja da própria Panini, mas se você quiser, também você pode comprar na Amazon. Aí eu vou deixar um link meu pra vocês me ajudarem. Compra lá, mano. Pô, dá essa moralzinha e ajuda, porque pelo menos assim vocês ajudam também a minha qualidade a melhorar. Mas assim, eu vou deixar aqui embaixo os links. Assim como eu também vou deixar link das minhas redes sociais, etc. Pra você ir lá, tem e-mail pra contato, então qualquer coisa é só entrar aí. E assim, comenta aqui embaixo o que você achou de Mary Grave. Se você gostou, se você não gostou. Se você acha que é uma obra que realmente merece ser indicada. Porque assim, eu indico, mas com ressalva. Se você não tem paciência, não leia. Mas se você acredita que uma obra de 5 volumes é legal, dá uma chance. Dê uma chance até para dar de presente para um amigo. Tá bom? Então deixa nos comentários se você leu, se você não leu, o que você espera de uma obra dessas. E além de tudo isso, não esqueça de compartilhar, deixar seu joinha. E se inscreve também, né? Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, porque se tudo der certo, em algum momento aí eu vou fazer uma semana inteira de vídeos. Talvez seja nessa que você está vendo esse vídeo, talvez seja alguma mais pra frente, mas vai ter. E em agosto, é certeza que eu vou fazer o possível e impossível para ter os 31 ou 30 dias de vídeo. Um mês inteiro de vídeo, porque né? Meu aniversário, mas quem vai ganhar presente é vocês. Tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!